Aleluia. Você pode dar mais um abraço no seu irmão aí? Diga que bom que você está aqui. Eu gosto de fazer isso sempre antes de eu ministrar a palavra. Dê um abraço aí gostoso no seu irmão. Que bom que você está aqui. Aleluia. Pode sentar. Eu sou o pastor André. Sou da Daniele. Minha esposa é a pastora Daniele. Nós somos casados, vamos fazer 14 anos. Eu tenho um filhinho de 2 anos, chamado André também. E tenho uma filha linda de 11 anos, chamada Amanda. A gente tem um ministério chamado Filhos Benditos. E é um privilégio compartilhar a palavra de Deus com vocês. Nós somos de uma igreja chamada Comunidade Bíblica da Graça, em Duque de Caxias. Nosso pastor é o Eduardo Machado. Que bom mesmo. Abra sua Bíblia aí, por favor, em 1º livro de Samuel, capítulo 31. Olha o que diz a palavra do Senhor. E os filisteus atacaram Israel. E os homens de Israel fugiram dos filisteus. E muitos caíram feridos no monte Gilboa. E os filisteus alcançaram a Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquissuá, filhos de Saul. E a batalha foi tão intensa em torno de Saul que os arqueiros chegaram perto dele e o feriram gravemente. Por isso Saul disse a seu escudeiro: pegue sua espada e me mate, para que eu não seja morto na mão desses pagãos, profanos, e seja humilhado por eles. Mas o seu escudeiro não teve coragem de matar o rei. Então o próprio Saul se jogou sobre a sua espada. E quando o escudeiro viu que Saul estava morto, também se jogou sobre a própria espada e morreu. Assim Saul, seus 3 filhos, seu escudeiro e os mais próximos dele morreram naquele dia. Senhor, fala conosco. Em nome de Jesus, Senhor. Que esse possa não ser o nosso destino, morrendo junto com nossos filhos, Senhor. Porque deixamos de te ouvir e nos tornamos loucos, Senhor. Nos dê uma mente saudável para receber a Tua palavra e guardá-la. Em o nome de Jesus. Amém. Eu quero que você pense comigo. Como é que é o fim de um rei que deveria ser uma referência para a nação? Ele termina a vida morrendo com os seus filhos. Se você não cuidar dos seus dias agora, talvez esse seja o seu destino. Louco, morrendo junto com seus filhos. Mas se você esquecesse tudo que Saul fez e começasse a pensar no seu início, o que aconteceu com ele que fez ele se tornar um louco? Por que será que ele teve um início tão bonito? Ele tinha alguém que cuidava dele, mas o que aconteceu com ele que faz com que o fim da vida dele seja tão terrível? Esqueça as críticas ou tudo que você já leu de Saul. Esqueça os comentários, tudo. Considere que Saul primeiro foi uma das grandes personalidades, vamos dizer assim.
Ele foi o cara que construiu uma nação. Foi o primeiro rei. Formou um exército. Teve o Espírito de Deus sobre ele. Era de uma tribo tão pequena. Recebeu algo de Deus, tinha uma boa aparência. Começou muito bem. O problema é que Saul sempre foi tudo aquilo que o povo pediu. O que o povo pediu? Nós queremos um rei igual a todas as nações. Não foi isso? Saul foi exatamente isso. Foi um rei igual a todas as outras nações. Porque não era um rei que Deus queria, mas que o povo pediu. Diga para o seu irmão, cuidado com o que você pede, que pode te custar muita coisa. Mas ele começa muito bem. Ele tinha uma voz profética. Ele tinha alguém sobre ele. Eu disse uma coisa de manhã. Eu acredito que todos os ministérios que perderem o vínculo com a igreja local vão ter o destino de Saul. Vão ficar loucos. Todos os ministérios que romperem com a igreja local, porque não existe ministério itinerante que viva sem um vínculo da igreja local. Diga assim: eu preciso de você. Diga: eu preciso estar junto com você. Enquanto Saul estava debaixo de uma voz profética sobre ele, ele estava indo muito bem. Mas de repente ele se torna rei. Ele se torna tão poderoso que ele acaba gostando mais da coroa do que da presença de Deus. E ele começa a esquecer. Ele podia até profetizar no meio dos profetas, mas ele não era profeta. Quem você é de fato quando ninguém está te olhando? Quem você é de fato? Sabe, algumas pessoas são muito usadas por Deus. Você olha Saul começando, ele começou a destruir inimigos, mas dentro dele tinha um sentimento errado, uma ambição por poder errada, uma ambição tão forte que tornou ele um louco. Às vezes, quando a gente começa na presença de Deus, tudo que a gente quer é ter uma vida com Deus. Mas alguns parece que no meio do caminho começam a deturpar a sua própria mente, começam a agir como louco, acham que não precisam mais de ninguém e acabam com todo tipo de relacionamento. São solitários de um ministério solitário. Ele escutava a voz profética, mas um dia ele quis dar uma ajuda para Deus. Ele achou que ele tinha a direção. Sabe, se você começar a achar que você pode andar sozinho, a primeira coisa que vai acontecer na sua vida é que você vai perder a voz de Deus. Porque nós somos dependentes de Deus. De manhã eu falei que mesmo Maria ficando grávida de algo tão importante, Deus não deixou ela ser uma mulher solteira, separou um José para cuidar dela. Eu disse: cada pastor é como um José, cuidando de uma visão no qual ele não é o pai, mas ele cuida como um pai. Diga para o seu irmão: você é que vai ficar grávido de um milagre, mas Deus sempre vai levantar um José para cuidar de você. Sempre. Ele escutava, mas de repente o que acontece com ele? Ele começou a escutar o seu próprio coração, e a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. No início tudo que a gente quer é fazer algo para Deus, mas depois a gente começa a ser usado por Deus. Saul tinha o poder para matar e para salvar. Ele era o rei, quem mandava era ele. Para que ele ia ter que se submeter? Quando a gente começa a ter um sentimento como esse, a gente começa a enlouquecer, porque ninguém debaixo de insubmissão e de rebelião consegue crescer de forma saudável. Nós precisamos estar debaixo da obediência do Senhor. Nós precisamos escutar, mas quando o nosso coração começa a falar demais, é igual Adão e Eva. No meio da presença de Deus, começa a escutar a serpente. Diga para o seu irmão: cuidado, que se você começar a escutar a serpente, você vai ficar meio perturbado.
Sabe o que acontece com ele? A primeira característica de alguém que começou a se parecer com Saul é que começa a atacar os amigos. Saul começa a atacar Davi, um amigo, que chega no momento da vida de Saul, que resolve um problema que Saul não conseguia resolver. Durante 40 dias e 40 noites, um grande gigante começa a afrontar. Eles estão afrontando nada mais, nada menos que um exército extremamente vitorioso. Um exército que estava acostumado a vencer. Não é verdade? E o que acontece? Que esse exército não tem força. Nenhum homem tem força para lutar contra Golias, porque estavam debaixo de um governo que tinha esquecido de Deus. A primeira característica que acontece quando alguém esquece do governo de Deus é ficar covarde para as situações. Diga para o seu irmão: será que você anda covarde? Com medo do inimigo, com medo da ameaça o tempo todo? De repente aparece Davi, um amigo que vem para resolver um problema. É aquele que Deus coloca na sua vida para derrotar os inimigos que você não tem coragem. Mas Saul começa a ficar louco, ele já não escuta mais a Deus. Alguém que tinha recebido o Espírito de Deus sobre ele, agora está sendo atormentado. Eu perguntei uma vez para Deus: Deus, por que vem tanto doido para a igreja? Eu falei: Deus, tem muito doido. Ele me disse: André, porque alguns vêm e se sentem tão bem, e quando eles encontram a Jesus, eles saem libertos. Mas se você entrar num lugar como esse e você não encontrar com Jesus, talvez você saia pior. Diga: Jesus é capaz de destruir a sua loucura. Aleluia, quantos creem nisso? Oh. Mas Saul fica feliz. Quando Davi chega com a cabeça de Golias, Saul fala: esse é o cara. O problema é que o coração dele já não era um coração de Deus, era um coração invejoso. E quando ele começa a escutar os feitos de Davi, seu coração se preocupa tanto, porque quando as mulheres começaram a falar de Davi, ele pensou: só falta uma coisa para ele tomar o meu lugar. Toda vez que a gente está longe da presença de Deus, a gente não sabe mais qual é o nosso lugar em Deus, e a gente começa a atacar os amigos. Diga para o seu irmão: se você está atacando seus amigos, é um sinal que a loucura já está te pegando. Porque quem é de Deus não tem medo de perder o seu lugar, porque o seu lugar está em Deus. Quando eu estou em Deus, eu não tenho medo de perder nada, porque na verdade, quando eu estou em Deus, eu já perdi tudo, e morto não faz nada. Diga para o seu irmão: você reclama demais porque você ainda está vivo demais. Será que você tem atacado os amigos? Pessoas que entram na sua vida, que aparecem na sua vida como seu líder. Sabe, eu sou muito grato ao meu líder, que era um líder na minha célula. Ele cuidava de mim. Esse tempo Deus mandou pegar meu violão e dar para ele. Um líder meu há 12 anos atrás. Foi uma experiência muito tremenda, porque eu cheguei, chamei ele para vir na minha casa, e eu dei o violão para ele. Eu chorava porque estava dando, e ele chorava porque estava recebendo. E eu não conseguia largar o violão, cara. Eu chorava: oh, Deus, ele é aleluia. Um líder que cuidou de mim quando ninguém acreditava em mim. Não, acho que tem mais de 12 anos. Osés, o nome dele. Toda vez que Deus me abençoa, eu lembro dele. Toda vez que Deus faz alguma coisa na minha vida, eu me lembro dele. Ele não é um pastor hoje. Eu sou um pastor hoje. Mas eu aprendi uma coisa: aquele que serve ao Senhor sabe o caminho da gratidão. Aquele que esquece de Deus sabe o caminho da ingratidão. Mas Saul, agora ele está com tanto medo de perder a coroa, ele está com tanto medo de perder o seu lugar em Deus, que começa a atacar um amigo. Será que você está nesse nível hoje?
Porque existe alguns que não têm mais relacionamento com ninguém. Sabe, eu vou te falar uma coisa, um dia suas agendas vão acabar. E o que vai ficar são os seus relacionamentos. Sabe quando a gente vai começar a crescer? Quando a gente parar de contar vitória e começar a compartilhar dores. Irmão, eu preciso de você. Eu estava falando com o pastor Ziel. Pastor Ziel, o ministério é muito solitário, eu preciso de você. Falei com o pastor Ebson, eu preciso de você. A gente precisa chorar junto, a gente precisa sorrir junto, a gente precisa comer junto. O problema é que Saul não queria mais comer com Davi, queria matá-lo, queria persegui-lo. Quando a loucura chega perto da gente, a gente ataca até quem foi resposta para nos salvar. Ele esqueceu de tudo. Diga para o seu irmão, será que você está esquecendo e está atacando uma pessoa que foi resposta para a sua vida? Porque você ficou chateado em algum momento, porque você ficou ofendidinho em algum momento. Isso causou tanta dor no seu coração que hoje você ataca alguém que foi resposta para a sua vida. Para ficar pior, Saul agora tenta matar o próprio filho. Porque o segundo nível da loucura é quando você começa a querer matar os seus familiares com a sua arrogância, com a sua impaciência, quando você é grosso. Interessante que Jesus só tinha um único filho. Ele semeou o único filho para ter uma família. Ele sabe o quão importante é a família. Diga, ele semeou aquilo que era mais importante só por causa de você. Diga para o seu irmão, por que você fere tanto a sua família? Sabe, tem pessoas que falam coisas para o cônjuge que nem o diabo teria coragem. Tem coisas que algumas pessoas falam no momento da ira que nem o Satanás teria coragem. São palavras erradas em momentos errados. Eu quero que você morra. Você imagina alguém falar isso para outra pessoa? Eu odeio você. Da mesma fonte que tem amor, em um momento pode gerar ódio. Como Saul tenta matar Jonatas, seu filho. Como? Se você não vencer essas coisas, me perdoe o que eu vou falar para você, mas o seu futuro é matar seus discípulos, matar seus filhos, matar aqueles que um dia comeram na sua mão. Não é verdade? Hoje eu vejo tanta gente falando sobre paternidade e tendo poucos filhos. Você tem noção da quantidade de órfãos que existe no Brasil? Existe uma coisa que se chama abandono de incapaz. É quando um pai abandona um filhinho que não tem condição de viver sozinho. Quando eu trago alguém para a igreja e eu não cuido dele, eu estou abandonando alguém que talvez ainda seja incapaz de se defender. Diga, quando você trouxer uma vida para cá, lute por ela, porque Jesus lutou por você. Senão seria tão fácil, né? Eu vou entregar para o pastor, aleluia, cuida do Senhor. Jesus morreu só por você. Ele não deixou ninguém fazer isso no lugar dele. Ele foi até o fim. Estava cansado, machucado, tinha apanhado demais, mas não desistiu de você. Mas a loucura faz com que a gente mate o nosso cônjuge. Se você não perceber, você vai desistir do seu casamento. Hoje existe uma moda, pessoas estão no quinto, no quarto casamento, porque desistem tão fácil da família e dos filhos. Talvez você esteja aqui, mas você anda chateado com seu filho, e tem um tempo que você não fala com seu filho. Você já reparou como é que igreja é um lugar de transformação? O casal vem brigado, um chateado com o outro, mas quando entra ali, aleluia, oh Deus. Até porque casamento é uma coisa difícil.
São pessoas completamente diferentes. Imagina a mulher chega à noite e fala: estou com vontade de comer um negócio que eu não sei o que é. Como é que a mulher quer comer uma coisa que ela mesma não sabe o que é? Aí o marido cheio de amor fala: sorvete. Você não me entende. O homem não gosta de ser chamado dinho, sabia? Bonitinho, lindinho, ele não gosta. Tu chegar pro seu marido de manhã e falar: você é meu tudão, você é lindo. Rapaz, ele, não é verdade? Por que você tem ofendido a sua família? Se a sua família é um jardim em recuperação do Senhor. Talvez você viva tanto para o ministério que você esqueceu da sua própria família, dos seus filhos. Está na hora de voltar. Porque se essa loucura te pegar, você vai terminar igual Saul, ofendendo e morrendo junto com seus filhos. Uau! Para ficar pior, no início do ministério de Saul, ele começa matando os feiticeiros. Mas agora, ele consulta os feiticeiros para saber sobre Deus. Eu fiquei pensando sobre o que é consultar os feiticeiros na nossa época. A Bíblia diz que rebelião é como o pecado de feitiçaria. Então toda vez que você se senta com um rebelde para comer, para se alimentar e para sair, alguém que fala mal da liderança, alguém que fala mal dos seus pastores, você está fazendo exatamente como Saul. Você está consultando rebeldes. Será que esse é o destino que você quer? Um cara que começa pela unção de Deus, agora está consultando o diabo para saber sobre as coisas de Deus. Isso é um nível terrível. Porque se você não tiver uma vida com Deus, talvez você comece a criar coisas loucas na sua cabeça. Eu falei de manhã, é como uma gravidez emocional que tem barriga, só não tem vida dentro. Deus me matou nas nações. Eu estava vivendo uma época do ministério. A gente tinha acabado de gravar nos Estados Unidos. Deus começou a falar comigo. Ele falou: André, se você não for para os perdidos, se você não pensar nos perdidos, algo estranho vai acontecer com você. E a primeira coisa que Deus me fez foi tirar aquilo que era importante para mim. Eu tinha passado um ano gravando. Quando eu cheguei dos Estados Unidos, Deus me fez algumas perguntas. Ele me disse assim: André, de quem é esse CD? Aí eu falei: é meu. Ele falou: você tem certeza? Eu disse: tenho, senhor, inclusive eu paguei por ele. Ele disse: quem te deu as músicas? Eu falei: foi o senhor. E quem te deu as letras? Eu falei: foi o senhor. E quem te deu a passagem de avião? Eu falei: foi o senhor. Aí ele me perguntou de novo: o CD é meu ou é seu? Eu falei: seu. Ele: então libera para todo mundo copiar de graça. Eu falei: eu devo estar escutando o Satanás. Aí eu pedi meu pastor para orar. Ele pegou o CD e falou bem assim: esse CD é do Senhor. Eu falei: Jesus. Eu falei: meu pastor não deve estar com Deus não é possível. Eu já tinha dado meu violão, agora Deus pediu o meu CD. E eu falei: Deus, por que o Senhor pediu o meu CD? Ele: porque era muito importante para você. Eu queria te ensinar a perder para mim. Ele falou: André, eu vou continuar te dando canções para você cantar para mim. Um CD não é o seu ministério. O CD tem tempo de validade. O ministério é você estar comigo todos os dias. Aí ele me disse assim: André, eu vou te levar para um lugar que você não vai gostar muito não. Eu falei: para onde? Você imagina, tem uma frase no Rio de Janeiro, eu não sei como vocês vão entender aqui, mas chamada playboyzinho.
Pensa eu, um playboyzinho, soltando pipa no ventilador. Nunca tive um problema assim financeiro. Jogava bola de gude no tapete. De repente Deus começa a falar comigo sobre ministério, sobre renúncia. Eu não entendia muito bem. Ele disse: André, eu vou te tratar em lugares mais diferentes. Aí me levou para a África, na Carrad Bake. O primeiro dia que eu cheguei na África, o espírito de Saul queria me pegar. Cara, ficar sem tomar banho, eu falei, não acredito. Eu não sei se você já teve CC, irmãos, mas CC com desodorante Rolon é o cheiro do inferno. Sem tomar banho, era terrível. Quando a gente conseguiu água para tomar banho, eu chegava num culto que tinha o dobro de pessoas que tem aqui. Eles abraçavam a gente, mas eles fediam tanto que aquele cheiro ficava encruado na gente. Mas o abraço era tão gostoso que eu preferi o abraço do que o cheiro. Me perdoe, mas às vezes eu sinto mais saudade de alguns abraços como esse do que o cheiro de alguns perfumes. Já pensou um playboyzinho na África? Senhor, eu achava que o mosquito da malária estava com a foto me esperando. Eu vou pegar o André. Mas era o lugar que Deus queria que eu fosse. Mas você não precisa ir para a África para Deus falar com você. De repente a sua África é o seu vizinho. É o lugar que Deus vai te tratar. Sabe aquele vizinho perturbado que fica te perturbando direto? Talvez seja a sua África. Mas quando a gente está louco, a gente não enxerga nada disso. A gente começa a achar que só a gente tem o poder. São os ministérios verdadeiros megalomaníacos. Igreja é a melhor do mundo, é o melhor louvor do mundo, é o melhor pastor do mundo. Meu Deus. Diga: irmãos, cuidado. O melhor do mundo continua sendo Jesus. Eu chegava de alguns congressos, aí Deus operava muito. Aí Deus colocou um pastor para me pegar de jeito. Meu pastor, rapaz. Eu estava ministrando um dia num culto, estava o pastor Marcos Salles ministrando no louvor profético. Eu ministro no louvor profético há alguns anos. Aí eu cheguei, sabe aquele dia que você chega cheio do poder de Deus, aí você fala: pastor, Deus operou. Ele falou: pai de palhaçada. Eu falei: que isso? E Deus opera com todo mundo. Eu falei: não é possível, cara. Esse meu pastor está me desanimando. Eu fui reclamar com Deus, abri a Bíblia. Aí Deus mostrou quando os discípulos voltavam tão felizes. E Jesus falou: fique mais feliz, porque o seu nome está escrito no livro da vida. Aí eu entendi que Deus estava colocando um equilíbrio na minha vida, através do meu pastor, para que eu não me tornasse um louco. Diga: cuidado com quem você anda, porque se você andar com um louco, louco você será. Vocês estão entendendo? Saul começou a se achar. Deus trabalha conosco assim, pedindo algumas coisas para a gente. Talvez para você não seja um CD, seja ficar calado durante 6 meses, ficar quieto. O problema é que a gente pede oportunidade demais. Sabe, igreja não é lugar de oportunidade, é lugar de reconhecimento de unção. Diga para o seu irmão: para de mendigar atenção, para de mendigar oportunidade. Pastor, me deixa, por favor. Aleluia. Diga: para de se reunir para ganhar vantagem. Isso é o sentimento de Saul. O sentimento de Davi é diferente. Tem alguém lá afrontando o exército do Senhor, e eu vou me levantar e eu vou destruir isso. Deus começa a tratar a gente. Depois a minha esposa teve um nódulo no seio.
A minha esposa um dia arrumou a casa para morrer, porque a gente orava e o nódulo não sumia. Deus me tratou muito. Eu me lembro que a Daniele orava constantemente, o nódulo sumia, de repente aparecia. E no dia da operação, eu não entendi direito, ela organizou toda a casa e ela falou bem assim: André, talvez eu não volte mais. Eu falei: não, o que é isso? Ela disse que quando acordou depois da cirurgia, ela sentiu algo tremendo de Deus. E sabe, no momento da dor a gente aprende muita coisa. No momento que a gente pensa em perder alguém que a gente ama tanto, é o momento que Deus nos trata. O problema é que Saul começou a viver tão louco que ele já não se importava mais se ele perderia o filho, se ele perderia um amigo. Às vezes a gente está tão frio que a gente não se importa mais. A gente está fazendo as coisas de forma mecânica. A gente faz porque tem que fazer. E quando a gente perde essa paixão por Deus, esse amor por Deus, a gente só comete coisa errada. Sabe que essa noite Deus te tire desse nível de loucura e te coloque mais amor pelo seu filho, pelo seu marido, pelo seu pastor, pela sua igreja. Porque nos últimos dias o amor ia se esfriar, não é verdade? Mas diga para o seu irmão: Jesus dentro de você pode fazer sempre esse amor aumentar. Depois Deus me levou para uma aldeia indígena, depois para uma igreja pequenininha, e continuou me tratando. Mas o meu maior tratamento foi quando eu tive que me submeter a coisas que a minha alma gritava. Saul não quis esperar. Ele teve uma ideia: eu vou fazer algo para agradar a Deus, algo que Deus não queria. Sabe qual o grande problema hoje da nossa geração? A gente quer inventar coisas para agradar a Deus, quando Deus quer que a gente obedeça a Ele. Sabe, não é o que eu prego, é o que eu carrego. Não é o que eu canto, é o que eu carrego na essência. Você quer saber se o pastor André é de Deus? Se você lembrar de mim depois que eu pregar, talvez eu não seja de Deus. Porque pessoas que não são de Deus deixam rastro do seu ego. Mas se eu for de Deus, você vai lembrar do que Deus falou com você. Porque quando as pessoas são de Deus, deixam rastro da presença de Deus. Você sabe: olha, Deus falou comigo. O problema é que a gente parou de acreditar. Eu viajo em muitos lugares que pararam de acreditar. A gente convida as pessoas para vir para a igreja, a gente vai lá que vai ter um ministério de louvor, aleluia, é isso que te digo, porque vai ter alguém top. Eu nunca vi Jesus fazendo isso. Chama alguém famoso para cantar antes de eu ministrar, porque ele sabia quem ele era. Diga para o seu irmão: você vai falar, olha, vamos lá que Jesus vai falar, Jesus vai cantar e Jesus vai te abraçar. Uau! Mas existem pessoas que Deus coloca como referenciais. Eu comecei contando meu testemunho. Eu não vivi com meu pai, estava tentando um escape de qualquer jeito e procurei nas drogas errado. Até o dia que eu entrei numa igreja e vi alguém apaixonado. Hoje eu tenho escola em vários países diferentes. Eu treino pessoas. Em janeiro eu tenho pessoas lá de 15 estados diferentes. A gente treina pastores e líderes. Nós temos escolas de adoração em vários lugares, como Manaus, Rio Grande do Sul. A gente tem escola na Argentina, no Chile, já fizemos nos Estados Unidos. Mas um dia eu era só alguém carente, procurando qualquer tipo de escape, mas que vi a glória de Deus. E vou te falar, a glória de Deus é superior a qualquer onda. Isso tem 20 anos.
Eu nunca imaginei que um dia eu pudesse estar ministrando num lugar que marcou a minha vida. Eu quero repetir isso, diga para o seu irmão: você ainda vai voltar no lugar que te marcou e vai devolver uma semente de honra. Aí sabe o que Deus falou comigo, André? Você está fazendo escolas em tudo quanto é lugar, mas eu quero que você faça uma coisa diferente. Aí eu falei: o quê? Agora você vai fazer uma escola de graça. Eu falei: como assim, Senhor? Você vai reunir 100 pessoas num sítio, você vai pagar tudo para elas. Eu falei: como assim? Você não foi abençoado um dia? Eu falei: fui. Você lembra quando aquele líder pagou o encontro de casais para você? Eu falei: lembro. Você lembra todas as vezes que eu coloquei comida na sua casa? Eu falei: lembro. Agora você vai devolver. Você vai reunir todos os anos 100 pessoas num lugar. Você não vai tirar a oferta. Você vai abençoar 100 pessoas com o melhor durante alguns dias num sítio. Eu vou enviar alguns preletores, como o pastor Ziel, que pegou o carro, 3 horas de carro, mais de avião, gastou passagem para ir lá ministrar, para abençoar. Só que na nossa primeira escola a gente já não tinha 100 pessoas sem pagar, a gente tinha 204. Deus me disse: não vai pedir dinheiro a ninguém, você vai devolver para Deus. Diga para o seu irmão: nos próximos anos você vai devolver para Deus aquilo que Deus tem te dado. Talvez você diga: mas por que você fez isso? Só por um motivo: eu precisava ser grato a Deus pelo que Deus fez na minha vida. Você sabe por que eu disse que eu amo meu pastor? Porque ele conheceu o pior de mim. Vocês talvez conheçam o melhor. Você sabe por que eu amo tanto a minha esposa? Porque é ela que me faz uma pessoa melhor. Quando eu estou meio perturbado, ela fala: amor, você precisa orar. A gente precisa voltar ao caminho da gratidão, porque senão a gente vai ficar louco. Diga para o seu irmão: o que você precisa devolver para Deus que você guardou para você? Porque um dia Deus vai te pedir tudo. Ele vai te pedir tudo. 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 Na sala do trono eu encontro abrigo. Na sala do trono eu encontro descanso e me rendo a Ti, meu Senhor, me entrego a Ti, meu Salvador, completamente apaixonado, totalmente fascinado pelo Teu amor. Sabe por que Deus está te falando isso? Porque Ele não quer que você morra junto com seus filhos. Ele quer que você seja a resposta para a sua família. Ele não quer que você termine não escutando ninguém. Ele não quer que você venha só para se sentir aliviado. Ele quer fazer morada no seu coração. Ele quer morar. Ele não quer visitar, perdão. Ele quer habitar. Ele não quer apenas um culto, quer a sua vida inteira. Uau. Diga para o seu irmão: Ele te quer por completo. Então devolve para Deus. Perde para Deus. Perde para Deus. Volta o caminho da obediência. Volta o caminho da honra. Eu te desafio numa coisa: procure seu líder, procure sua esposa, procure seus pais e diga assim: obrigado, Pai.
que você batalhou tanto para me pagar aquela faculdade. A gente precisa voltar ao caminho da gratidão, irmãos, porque a honra atrai honra. Ser grato é uma bênção. Aprenda a agradecer pessoas que te servem. Deixa eu te falar uma coisa que eu sempre guardo no meu coração. Às vezes a gente acha que quem está com a unção é quem está com o microfone na mão, não é verdade? Porque é ele que está pregando. Mas às vezes é só uma parte da unção, a outra está escondida assim, ó, no intercessor, naquele que você não enxerga, naquele que está sustentando o ministério. E isso é honra. Em pessoas simples, que estão escondidas no meio do povo, transmitindo e sustentando algo para que você possa correr e alcançar lugares mais longe. Diga para o seu irmão obrigado porque você está aí. É como o técnico de som. Às vezes a gente esquece o quanto ele é importante, não é verdade? Aí a gente fala, nossa, que louvor maravilhoso. Se o cara for perturbado, acabou tudo, meu irmão. Diga para o seu irmão, presenteie ele. Dê uma semente para ele de honra. Alguém que chega antes de você e vai embora depois de você, só para que você tenha o privilégio de escutar a palavra perfeitamente. Isso é honra. Presenteie aqueles que cuidam dos seus filhos quando você está sentado aqui. Isso é honra. Aqueles professores da criança que trabalham o tempo todo, porque o espírito da loucura faz a gente falar mal deles. Pode ficar de pé. Deixa eu repetir algumas coisas para você. Eu vou ser sincero, eu estou muito quebrantado aqui. Eu não sei nem se eu consegui transmitir direito, porque eu estou quebrantado, porque eu estou me sentindo grato por essa igreja. Eu fiz um pedido a Deus: Deus, me deixa sair daqui com uma porção de fé, uma porção de palavra que o Senhor deu a essa casa. E eu quero liberar uma palavra profética. Eu quero profetizar que todos os filhos que foram abençoados por essa casa, Deus vai tocá-los. E alguns vão voltar para casa trazendo a gratidão no seu coração. Filhos de 20 anos, seja com uma pequena semente ou uma grande semente, mas todos aqueles que foram alimentados por esse ministério, nos próximos anos, vão voltar aqui com uma semente de gratidão, em um nome de Jesus. Mas deixa eu lembrar para você, feche seus olhos um pouquinho, abaixe suas mãos. Eu vou fazer algumas perguntas, você levanta a mão e abaixa. Será que você não está com esse sentimento de independência, que você não precisa de ninguém? Esse sentimento que está crescendo dentro de você, que você está deixando de ouvir a voz de Deus. Eu não estou te chamando para vir na frente, eu estou te desafiando a reconhecer isso para Deus. Se essa palavra foi para você, levanta uma das suas mãos aí para o alto, em nome de Jesus. Amém, Deus te abençoe, amém, Deus te abençoe. Pode abaixar, fecha os olhos. Talvez você esteja em outro nível. Você entrou aqui, mas você reconheceu que você está atacando pessoas que cuidaram de você. Em algum momento alguma coisa aconteceu, que você brigou com seu amigo, e hoje você viu, porque Deus tocou no seu coração, que você precisa se reconciliar com Ele. Deus falou algo com você para destruir essa loucura que faz com que irmão se levante contra irmão. Se você é essa pessoa, levanta a mão aí em nome de Jesus. Amém, Deus te abençoe, pode abaixar. Talvez você entendeu que você está no nível de loucura, que você está destruindo a sua própria casa. Você está brigando demais com a sua família. E essa noite você sentiu Deus te tocar de uma forma tão forte, que você vai sair daqui decidindo ser cura para os seus familiares e não morte para eles.
Se você é essa pessoa, levanta a sua mão em nome de Jesus. Não tenha vergonha. Pode abaixar. Talvez você tomou algumas decisões erradas. Algumas decisões tão erradas que você acabou ouvindo o inimigo. Escutou, fez coisas erradas. Mas hoje você se arrepende disso, diz: Senhor, eu preciso voltar a ouvir a tua voz. Eu não quero ouvir sua voz só no domingo. Sabe, 3 dias, 4 não muda uma pessoa. O que muda uma pessoa é uma vida devocional diária com Deus. Porque sabe, na plataforma nós mostramos os nossos talentos, mas na vida de oração nós mostramos as nossas debilidades, o quanto a gente precisa de Deus. Talvez você escutou e tomou atitudes erradas, e hoje é o dia de você trazer à memória aquilo que te dá esperança. Você reconhece que deixou em algum momento de escutar a voz de Deus, mas você não quer morrer como Saul. Você não quer morrer, e você não vai morrer como Saul. Se essa palavra foi para você, levanta as suas mãos. Pode abaixar. Uau, meu Pai. Sabe, eu quero orar por você. Você que levantou a sua mão. Não importa quem você é, qual o seu título, qual a sua posição. Não tenha vergonha. Se Deus falou com você, em algum momento você levantou a mão, eu queria que você viesse aqui para frente, que eu quero orar por você. Vem mais para frente, vem. Você não precisa morrer assim. Você não precisa enterrar seus filhos e depois morrer junto com eles porque abandonou o Senhor. Sabe, Deus é tão tremendo que Ele está sempre pronto a fazer tudo novo. Feche seus olhos, ore um pouquinho ao Senhor. Ore um pouquinho ao Senhor. Ore ao Senhor, ore ao Senhor. Eu queria que você ficasse de pé aí no seu lugar, estendesse suas mãos para cá. Nós somos gratos a Deus pela vida do André. Eu sei que o nosso pastor nem sabe da história dele. Eu sei que eu também não sabia, eu fui saber hoje. A gente não tem noção, irmãos, a gente não tem controle daquilo que Deus opera em nós e através de nós. E nós queremos abençoar, como presbitério aqui dessa igreja, como pastores aqui dessa igreja, nós queremos abençoar a vida do André. André, nós abençoamos você no nome de Jesus. E nós ministramos sobre você a bênção do Senhor, a simplicidade para um coração que você tem. Deus vai abrir portas. E nós abençoamos e queremos te dizer que nós somos um com você. Nós somos um com você. Nós estamos juntos nesse ministério que o Senhor separou para você. Como igreja, nós te abençoamos e dizemos que o seu ministério será diferente. A partir de hoje você vai experimentar na presença de Deus coisas que você nunca experimentou, que você chorou anos atrás. Deus vai trazer à luz. E como igreja, nós abençoamos, debaixo dessa graça, debaixo dessa unção. Nós liberamos você a ministrar as boas novas do Evangelho nas nações da terra. Receba, no nome de Jesus. Senhor, o Senhor criou uma atmosfera aqui nessa noite. O Espírito Santo, ó Pai, nos convidou para estar aqui. Ó Pai, debaixo dessa atmosfera, dessa unção específica nessa noite, ó Pai, queremos
declarar, ó Deus, que nenhuma vida que aqui está presente hoje, do pequeno ao grande, do menor, da criança ao ancião, sairá daqui da mesma forma. Ó Pai, que a unção que está aqui alcance todas as pessoas nesse tempo, que seja um divisor de águas, que seja um marco na vida de todos nós, e que recebemos da vida do pastor André a simplicidade, a humildade e a unção da porção que o Senhor trouxe através da vida dele. Como igreja recebemos, e como igreja o acolhemos como membro, como parte também, como extensão deste ministério, unidos em corpo, um só corpo, em Cristo Jesus. Você não está sozinho, viu, pastor André? Não se sinta só. Estamos juntos, unidos, num propósito único de proclamar o reino, de levar o reino de Deus aos quatro cantos desta nação, para proclamar o Senhor. Maranata, ó, vem Senhor Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. Pastor André, hoje de manhã Deus tinha me mandado orar algo sobre a sua vida. Eu não orei, cheguei em casa, fiquei pensando, arrependido de não ter orado daquela forma, mas Deus está me dando essa oportunidade agora à noite. É que é uma graça de Deus tão grande sobre a sua vida, tão diferenciada, e que eu estou ministrando que essa graça que está sobre a sua vida nunca venha se transformar em lei, que você nunca venha fazer da graça do Senhor uma lei, mas que você consiga sempre receber a graça do Senhor, porque é sempre diferente. Sempre Deus vai fazer algo diferente através da sua vida. Que você nunca venha fazer daquilo lei, porque Deus vai te fazer, como você mesmo disse, sempre coisas novas, porque vem de Deus. É uma graça que o Senhor te deu, para ser sempre trazendo novidade de vida onde você passa. Que assim seja sobre a tua vida, essa graça seja sempre abundante. A multiforme sabedoria de Deus esteja sobre a tua vida, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, amado. Obrigado, amado, pela sua presença aqui no nosso meio. Nos abençoou muito, viu? Dizemos que você é um dos nossos, um coração de filho, um coração fiel, um coração servo. E você é uma resposta para essa nação, você é uma resposta para essa geração. Que jamais se aparte de ti essa simplicidade e dependência ao Senhor. Hoje você começa a entender um pouco porque de tanto tratamento, porque de tanto mover de Deus sobre a sua vida. Hoje as peças se encaixam, tudo se faz sentido. E profetizamos sobre ti um crescimento sobre a sua vida, e todos aqueles que servirem você crescerão junto de ti, porque estão comprometidos com a unção que despedaça o jugo com o propósito dos céus. Te abençoamos, meu querido, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Seja você uma resposta para essa geração. Fala para o seu vizinho, seja uma resposta para o seu vizinho, para a sua geração, amém? Vá em paz, que o Senhor nos abençoe, que a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito de Deus sejam sobre a vida de vocês. Que o Senhor vos abençoe.